A lenda da música Freddie Mercury não é estranha para nós. Desde as músicas icônicas do Queen como Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, até suas aparições nos grandes palcos, Freddie sempre foi um símbolo de liberdade, criatividade e talento extraordinário. No entanto, poucos sabem que por trás dos holofotes havia uma mulher que esteve ao seu lado, o amou e compartilhou os momentos mais importantes de sua vida. Essa mulher é Mary Austin. Após mais de 3 décadas vivendo na sombra e mantendo-se em silêncio, Mary Austin, agora com 73 anos, decidiu sair da sombra e compartilhar sua história sobre Freddie Mercury. As palavras que ela compartilhou deixaram o mundo surpreso. Hoje, exploraremos as revelações chocantes e emocionantes sobre o relacionamento especial entre Mary e Freddie, assim como histórias nunca contadas sobre essa lenda. Fique ligado no vídeo para saber mais sobre uma das mulheres mais importantes na vida de Freddie Mercury. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder outros vídeos emocionantes. O encontro fatídico entre Mary Austin e Freddie Mercury. A história de Mary Austin começou no final dos anos 1960, quando ela conheceu Freddie Mercury pela primeira vez. Naquela época, Freddie ainda era um jovem em busca de oportunidades no mundo da música, e Mary, uma jovem de Londres, trabalhava em uma loja de sapatos. Eles se conheceram por acaso em uma festa, e desde o primeiro momento, Freddie ficou cativado pelo charme e pela beleza de Mary. Naquele momento, Freddie Mercury ainda não era a lenda que é hoje. Ele era apenas um jovem ambicioso com grandes sonhos, alguém que ninguém conhecia, e ninguém imaginava que ele se tornaria um dos maiores cantores da história da música. No entanto, Freddie não era alguém facilmente envolvido em relacionamentos comuns. Ele tinha uma personalidade especial, uma diferença marcante em relação às pessoas ao seu redor. Por isso, Mary fez com que ele se sentisse confortável e à vontade, algo que ele não conseguia encontrar em mais ninguém. Mary não era a única atraída por Freddie, mas ela foi a única com quem Freddie sentiu que poderia compartilhar seus segredos mais profundos. O vínculo deles evoluiu rapidamente de amizade para amor, e Mary se tornou uma parte inseparável da vida de Freddie. Apesar da homossexualidade amplamente conhecida de Freddie Mercury, ele sempre afirmou que Mary Austin era o verdadeiro amor de sua vida. Eles viveram juntos em um apartamento em Londres, compartilhando tudo, desde momentos doces até os dias mais desafiadores. Freddie uma vez compartilhou que, embora o relacionamento deles não fosse perfeito, Mary era a pessoa que ele mais amava. Mesmo quando a vida de Freddie tomou rumos dramáticos, Mary permaneceu sendo a pessoa em quem ele mais confiava, e foi ela quem ele escolheu quando não tinha muito tempo restante neste mundo. O relacionamento de Freddie com Mary era baseado em profunda confiança e carinho. Mesmo quando sua carreira decolou e sua vida pessoal se tornou cada vez mais complicada, Mary era seu ponto de apoio. Ela foi a pessoa que mais o compreendia, a única que via além da celebridade e da persona, reconhecendo o homem que era ao mesmo tempo vulnerável e forte. Mary apoiou Freddie em sua ascensão à fama, compartilhando os altos e baixos de sua jornada. Apesar das complexidades da sexualidade de Freddie, que se tornaram públicas mais tarde, Mary foi sua companheira constante. O relacionamento deles resistiu, mesmo quando a fama de Freddie disparou e sua vida pessoal começou a mudar. À medida que sua carreira com o Queen prosperava, os relacionamentos de Freddie com outras pessoas também se tornaram mais complicados, mas Mary permaneceu sendo sua âncora emocional. O vínculo que compartilharam foi único, fundamentado em uma conexão emocional profunda que transcendia o amor romântico. Mary e Freddie continuaram a compartilhar um relacionamento íntimo, mesmo depois de Freddie se envolver romanticamente com outras pessoas. A decisão de Freddie em fazer de Mary sua confidente
mesmo enquanto navegava nas complexidades de sua sexualidade e as pressões da fama, diz muito sobre a natureza do vínculo deles. Mary não era apenas uma amante para Freddie, ela também era uma verdadeira amiga, alguém com quem ele poderia se abrir quando o peso do mundo se tornava demais. O relacionamento deles não foi sem desafios, mas também foi marcado por um amor duradouro e profundo que Freddie sempre valorizou. Com o passar do tempo, a vida pessoal de Freddie Mercury se tornou mais complicada. Seus relacionamentos com homens se tornaram mais abertos e sua saúde começou a se deteriorar. No entanto, apesar dessas mudanças, ele nunca vacilou em seu afeto por Mary. Ela sempre foi uma parte de sua vida, e ele frequentemente falava dela com grande admiração. À medida que a saúde de Freddie piorava, ele se voltava cada vez mais para Mary, não apenas em busca de apoio, mas também de conforto durante seus últimos dias. Em seus últimos momentos, Freddie escolheu ser cercado pelas pessoas que amava, e Mary foi a principal dessa roda. Mesmo após a morte de Freddie, Mary Austin continuou sendo uma figura importante em seu legado. Foi ela quem herdou sua propriedade e garantiu que a memória de Freddie permanecesse viva. O relacionamento entre Freddie Mercury e Mary Austin permanece sendo um dos aspectos mais tocantes e duradouros da vida de Freddie. O vínculo deles, que começou como um encontro casual e floresceu em algo belo, transcendeu os limites do amor e da amizade convencionais. Mesmo quando Freddie se tornou um ícone global, Mary foi a constante em sua vida, e o amor que compartilharam foi único. O papel de Mary Austin na vida de Freddie Mercury é um testemunho do poder do amor, da lealdade e da amizade. É uma história de duas pessoas que, apesar de suas diferenças, formaram um vínculo que durou uma vida inteira. A devoção de Mary a Freddie e a profunda conexão que compartilharam serão para sempre lembradas como um dos relacionamentos mais notáveis da história da música e além. Relações difíceis e lutas internas. Embora Freddie Mercury sempre tenha expressado seu amor por Mary Austin, o relacionamento deles nem sempre foi simples. As décadas de 1970 e 1980 marcaram o auge do sucesso do Queen, com Freddie atingindo a fama internacional. Junto a essa fama avassaladora, surgiram desafios pessoais que começaram a aparecer na vida de Freddie. Freddie Mercury enfrentava constantemente sentimentos de solidão e de estar sobrecarregado pela invasividade de sua fama. Ele lutava com aspectos de sua vida que não podia compartilhar com os que estavam ao seu redor. Embora Mary Austin sempre estivesse ao seu lado, Freddie também percebeu que tinha outro desejo significativo na vida: a necessidade de viver de forma autêntica, amar livremente e viver a vida em seus próprios termos. Essa percepção fez com que o relacionamento deles enfrentasse inúmeros desafios. Freddie não conseguiu esconder o conflito interno que estava vivendo. Ele ainda amava Mary profundamente, mas, ao longo dos anos ao lado dela, começou a perceber que não podia mais negar sua verdadeira identidade sexual. Quando Freddie iniciou relacionamentos com homens, Mary teve que confrontar uma gama complexa de emoções. Embora ela amasse Freddie com todo o seu coração, se sentiu ferida e traída ao vê-lo com outra pessoa, especialmente quando ficou claro que os desejos românticos de Freddie não correspondiam mais ao passado deles. A dor não estava apenas no fato de Freddie procurar amor fora do relacionamento deles, mas também no fato de Mary ter que aceitar sua verdade. Uma verdade que na época parecia alienígena e difícil de ela compreender totalmente. Ela sempre o viu como o homem que amava e com quem compartilhava uma conexão, mas agora enfrentava a realidade de que Freddie não estava vivendo uma vida que refletisse o relacionamento tradicional que eles tinham. Apesar dos desafios e da agitação emocional decorrentes da exploração da sexualidade de Freddie, Mary nunca o deixou. Ela aceitou as dificuldades e o desgaste emocional de estar em um relacionamento com ele
porque entendia que Fred não era apenas seu amante, mas também seu amigo mais próximo, alguém com quem ela podia compartilhar seus pensamentos mais profundos. Eles haviam compartilhado muitos anos juntos, enfrentando altos e baixos da vida. Embora nem sempre se entendessem completamente, o amor que tinham um pelo outro perdurou, apesar de todos os obstáculos que enfrentaram. Para Fred, essa batalha interna entre o amor por Mary e o desejo de explorar seu verdadeiro eu foi algo que causou imenso sofrimento emocional. Por um lado, ele valorizava profundamente a conexão com Mary, alguém que esteve ao seu lado quando ninguém mais estava. Por outro, ele não podia negar a atração pela sua própria identidade, o que o levou a buscar relacionamentos que lhe permitissem abraçar plenamente quem ele era. De muitas maneiras, a situação de Fred refletia a luta de muitas pessoas que se encontram presas entre as expectativas da sociedade e seus próprios desejos. Para Fred, que sempre foi um outsider em muitos aspectos, esse conflito era particularmente intenso. Ele sempre lutou para viver uma vida que fosse intransigentemente sua, mas a pressão da fama, a percepção pública e as expectativas dos outros ao seu redor criaram uma tempestade de emoções que ele não podia navegar com facilidade. Apesar de tudo isso, Fred sempre deixou claro que Mary era uma parte essencial de sua vida. Ela foi a única constante em seu mundo de caos. Ela nunca o julgou pelo que ele era ou pelas escolhas que fez. Em vez disso, ela o aceitou por tudo o que ele era, mesmo quando os outros ao redor tentavam rotulá-lo ou colocá-lo em uma caixa. Ao longo dos anos, o relacionamento deles evoluiu de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Embora não mantivessem mais um relacionamento romântico tradicional, continuaram incrivelmente próximos. Fred frequentemente falava sobre como Mary era a pessoa que realmente o entendia e o apoiava. Em seu coração, ele sabia que a ligação deles ia além dos limites do romance convencional. Através de todas as lutas e desafios, o amor de Fred por Mary nunca vacilou. Mesmo enquanto ele se envolvia em novos relacionamentos, mesmo quando sua carreira atingia alturas sem precedentes, ele sempre tinha um lugar especial para Mary. Ela não era apenas uma figura do seu passado, mas uma presença constante em sua vida. Ela foi a única pessoa que o conhecia melhor do que qualquer outra, a pessoa em quem ele mais confiava quando tudo ao seu redor parecia incerto. A capacidade de Mary de aceitar as complexidades e contradições de Fred e continuar a apoiá-lo através de suas batalhas é um testemunho da força de seu amor por ele. Embora o relacionamento deles tenha enfrentado incontáveis dificuldades, desde a busca de Fred por seu verdadeiro eu até sua fama crescente, Mary permaneceu uma companheira constante e amorosa até o fim. O vínculo profundo entre eles foi fundamentado na confiança, no respeito mútuo e em uma compreensão inabalável um do outro, mesmo quando as circunstâncias ao redor deles mudaram. A história deles é um exemplo de amor que transcendeu limites tradicionais. Foi um amor que não foi definido por normas convencionais, mas pela conexão emocional que compartilharam. Apesar da dor e dos desafios que ambos enfrentaram, sempre foram capazes de se reconectar, encontrando consolo em seu vínculo. O relacionamento de Freddie Mercury e Mary Austin estava longe de ser perfeito, mas era real, cru e profundamente emocional. É um relacionamento que continua a tocar os corações de muitos, não apenas por sua complexidade, mas pelo amor profundo que perdurou apesar de tudo o que a vida lhes impôs. Freddie Mercury e sua dor interior. Freddie Mercury sempre foi conhecido por sua poderosa presença de palco, irradiando confiança, força e uma personalidade carismática. No entanto, por trás dessa imagem deslumbrante, poucos sabiam que ele era um homem profundamente sensível e vulnerável. Fred enfrentou muitos anos difíceis,
lutando contra a solidão que frequentemente assombrava sua vida, apesar do constante amor e apoio das pessoas ao seu redor. Freddie Mercury não era apenas uma estrela do rock que impressionava o público com sua voz extraordinária e performances dinâmicas. Ele também era um homem que carregava profundas lutas internas. Como uma figura pública, a vida de Freddie era frequentemente cheia das pressões da fama e das expectativas, mas, em seu núcleo, ele permanecia uma pessoa que ansiava por conexões genuínas. Sua vida pessoal, embora cheia de adoração pública, não estava isenta de desafios. Um dos aspectos mais profundos e dolorosos da vida de Freddie veio na forma de sua saúde. Em meados da década de 1980, Freddie começou a apresentar sintomas que mais tarde seriam diagnosticados como AIDS, uma doença devastadora que acabaria por tirar sua vida. Esse diagnóstico marcou um período de imenso tumulto interior para Freddie, pois ele foi forçado a confrontar sua mortalidade de uma maneira que nunca havia feito antes. Para alguém que foi a personificação da vida, da energia e da ousadia, a realidade de estar seriamente doente foi difícil de engolir. Diante de sua doença, o mundo de Freddie começou a encolher. A figura maior que a vida que o público adorava, o performer vibrante que cativava milhões, agora estava à mercê de uma doença sem cura conhecida. Para Freddie, a dor não era apenas física, mas profundamente emocional também. A AIDS ainda estava emergindo como uma epidemia nos anos 80 e havia muito medo e estigma ao seu redor. Isso adicionou mais uma camada de isolamento a uma situação já difícil. Apesar dos desafios que enfrentava, Freddie continuou a trabalhar e se apresentar, embora com menos frequência, à medida que sua saúde se deteriorava. No entanto, o custo emocional de sua doença foi talvez ainda mais extenuante. Freddie, que antes vivia sua vida sob os olhos do público, agora se via confrontando a dor privada da doença à sombra de sua fama. Ele lutava com a realidade de não ter muito tempo restante, uma realidade que o forçou a refletir sobre seu passado, suas escolhas e as pessoas que mais importavam para ele. Através de tudo isso, uma pessoa permaneceu ao lado de Freddie, Mary Austin. O vínculo que compartilhavam era inquebrável, forjado por anos de profunda conexão emocional, amor e respeito mútuo. Freddie disse uma vez que Mary era a única pessoa em quem ele podia confiar completamente, e em seus últimos dias, ela provou que isso era verdade. Mary não só ficou com ele durante seus momentos mais difíceis, mas também se tornou sua principal cuidadora. À medida que sua condição piorava, ela assumiu a responsabilidade de proporcionar conforto a ele, tanto emocional quanto fisicamente, durante sua dolorosa queda. A doença de Freddie também o forçou a confrontar as limitações de sua antiga persona invencível. Embora tivesse conquistado o mundo da música, o palco agora parecia uma lembrança distante, enquanto ele lidava com sua própria fragilidade. A ironia não passou despercebida por Freddie, que passou anos cantando sobre superar obstáculos, mas agora se via lutando contra um inimigo invisível que logo acabaria com sua vida. Nos seus últimos meses, a vida pública de Freddie tornou-se uma questão privada. Ele se afastou dos holofotes, escolhendo passar seu tempo restante com as pessoas que mais significavam para ele. Apesar da dificuldade desse período, Freddie estava determinado a viver seus últimos dias com dignidade. Ele ainda encontrava momentos de alegria e risos, frequentemente na companhia de Mary, que se tornara não apenas sua parceira, mas seu âncora emocional. Mary era a única que o via por quem ele realmente era. Não o astro do rock, mas o homem vulnerável enfrentando sua maior batalha. A saúde debilitada de Freddie cobrou seu preço, mas também aprofundou seu relacionamento com Mary. O vínculo deles, antes romântico e agora redefinido pelas circunstâncias, foi um testemunho da força da conexão entre eles. Através de sua doença, Freddie encontrou consolo em saber que Mary estava lá,
oferecendo-lhe o tipo de amor incondicional e apoio que apenas alguém com um entendimento profundo de sua alma poderia fornecer. Foi nesse período que Freddie percebeu o quão importante Mary sempre fora para ele, não apenas como amante, mas como amiga e confidente. Diante de sua mortalidade, ele chegou a entender que o amor que havia compartilhado com ela era incomparável. Mary Austin, por sua vez, permaneceu firme em seu amor por Freddie, mesmo enquanto ele se tornava fisicamente mais fraco e dependente dos outros. Ela esteve ao lado dele em cada momento doloroso, fazendo tudo o que podia para aliviar seu sofrimento. Para Mary, esse último capítulo com Freddie não foi apenas um período de perda, mas também um de reflexão e profunda conexão emocional. Ela o vira em seus altos e baixos, e através de tudo isso, seu amor por ele nunca vacilou. Mesmo após a morte de Freddie, Mary continuou a honrar sua memória e legado. Ela não foi apenas uma espectadora de sua vida. Ela foi uma parte integral dela. O amor que compartilharam continuou sendo uma pedra fundamental em sua vida. E ela desempenhou um papel fundamental na preservação de seu legado para o mundo. Freddie havia deixado um corpo de trabalho que seria eternamente lembrado, mas ele também deixou um amor que transcendia os olhos do público. A luta de Freddie Mercury contra a AIDS não foi apenas uma batalha física, foi uma luta que abarcou toda a sua existência. À medida que sua saúde se deteriorava, ele enfrentou uma dor emocional que muitos não poderiam compreender. No entanto, através de tudo isso, ele teve Mary Austin ao seu lado. Alguém que o via não como uma superestrela, mas como um homem que precisava de amor e compreensão. O relacionamento deles, que havia resistido a inúmeros desafios, foi um dos mais duradouros e significativos na vida de Freddie. Foi um amor que, mesmo diante da doença e da morte, nunca se apagou. Revelações chocantes de Mary Austin. Mary Austin tomou a decisão de se abrir e compartilhar histórias que nunca haviam sido contadas antes. Pela primeira vez, ela escolheu revelar seus sentimentos mais profundos sobre Freddie Mercury e o relacionamento que compartilharam. As palavras que ela compartilhou chocaram o mundo, pois poucos sabiam que por trás da imagem de uma mulher forte e independente, Mary sempre carregou um amor por Freddie que nunca se apagou, mesmo quando a vida os levou por caminhos diferentes. Uma das revelações mais surpreendentes foi sobre a saúde de Freddie nos últimos anos de sua vida. Mary contou que, apesar de enfrentar uma doença terminal, Freddie manteve um espírito incrivelmente forte, recusando-se a deixar o medo ou a ansiedade dominá-lo. Ele sempre foi um otimista, com uma crença profunda na vida, apesar de a doença ter quase tirado tudo dele. Mary explicou que Freddie tinha uma vontade inegável de viver e, durante toda a sua doença, ele conseguiu manter seu habitual senso de humor e força. Nos momentos privados, Freddie frequentemente falava sobre seu desejo de aproveitar ao máximo o tempo que lhe restava, recusando-se a deixar seu diagnóstico defini-lo ou tirar a alegria que encontrava em viver. Mary descreveu como ele continuava a viver sua vida com graça, enfrentando sua doença com coragem e fazendo o possível para permanecer positivo para aqueles ao seu redor. Mesmo quando sua saúde piorava, ele nunca perdeu aquela centelha de esperança que o definia ao longo de sua vida. Ela também relembrou como Fred nunca quis que ninguém tivesse pena dele, e mesmo que sua saúde estivesse piorando, ele continuava a se concentrar nos aspectos positivos da vida, particularmente em seu amor pela música e seu compromisso com seus fãs. A paixão de Fred pela performance nunca vacilou, e Mary enfatizou o quanto ele valorizava o tempo que passava no palco. Ele costumava dizer que, enquanto pudesse continuar se apresentando, ele continuaria lutando, recusando-se a deixar que a doença roubasse a alegria que encontrava ao se conectar com seu público. Mary falou abertamente sobre o impacto emocional que a doença de Fred teve nela também. Embora ela o tenha apoiado em todas as etapas de sua doença,
Ela admitiu que foi incrivelmente difícil ver alguém que ela amava tão profundamente sofrer. O processo de ver Fred perder suas forças ao longo do tempo foi doloroso para Mary, mas ela permaneceu ao lado dele, oferecendo-lhe amor e apoio inabaláveis. Ela revelou que muitas vezes se sentia impotente diante da dor dele, mas foi nesses momentos que o vínculo deles se fortaleceu ainda mais. O relacionamento deles já havia passado por altos e baixos ao longo dos anos, mas, à medida que a saúde de Fred piorava, eles se viam cada vez mais dependendo um do outro. Apesar de seu relacionamento ser marcado por desafios significativos, como a abertura de Fred sobre sua sexualidade e o fato de que o envolvimento romântico deles havia terminado anos antes, Mary foi enfática ao dizer que Fred foi o amor de sua vida. Ela revelou que nunca deixou de amá-lo, mesmo depois que seu relacionamento mudou. O vínculo deles era mais do que romântico. Estava enraizado em uma conexão emocional profunda que resistiu ao teste do tempo. Mary compartilhou que muitas vezes se via dividida entre seu papel como amiga, confidente e cuidadora de Fred e as emoções avassaladoras de ainda estar apaixonada por ele. Ela refletiu sobre o quão complicado era ver Fred com outras pessoas enquanto ainda mantinha o amor que compartilhavam. No entanto, Mary enfatizou que, apesar das complexidades, ela respeitava a necessidade de Fred de explorar sua identidade e nunca questionou suas decisões, mesmo que elas fossem dolorosas para ela. Para Mary, a felicidade e a paz de espírito de Fred eram fundamentais, e ela o aceitou como ele era, independentemente das circunstâncias. Uma das revelações mais comoventes feitas por Mary foi sobre os momentos de intimidade tranquila que compartilharam durante os últimos dias de Fred. Apesar de sua saúde deteriorada, Fred ainda teve momentos de clareza e calor. Mary se lembrou de como eles passavam horas conversando sobre a vida, o amor e tudo o que havia entre eles, relembrando o tempo que passaram juntos e o futuro que nunca teriam. Essas conversas eram profundamente pessoais e frequentemente carregadas de uma sensação de tristeza, mas também mostravam a profundidade da conexão deles. Fred já não era mais a superestrela no palco. Ele era um homem vulnerável e reflexivo, olhando para sua vida com um senso de aceitação e paz, rodeado por aqueles que realmente o amavam. Em sua entrevista, Mary também revelou a enorme responsabilidade que sentiu durante os últimos dias de Fred. Ela sabia que Fred não tinha ninguém em quem pudesse confiar da maneira como confiava nela. E ela assumiu essa responsabilidade seriamente. Nunca vacilou em sua dedicação a ele, mesmo quando o peso dos cuidados se tornou esmagador. Mary explicou que ela via isso como uma maneira de honrar o amor que compartilharam e garantir que Fred se sentisse amado e cuidado até o final. Aos olhos dela, isso era a coisa mais importante que ela poderia oferecer a ele durante seus últimos dias. Através de suas revelações, Mary Austin pintou um quadro de um amor que transcendia o tempo, a doença e as lutas pessoais. Freddie Mercury pode ter sido um ícone global, mas para Mary, ele era simplesmente o homem que ela amou profundamente e que tocou sua vida de maneiras que ninguém mais poderia. O relacionamento deles, embora complicado, foi construído sobre uma base de confiança, amor e respeito mútuo. Apesar dos desafios e da dor que ambos enfrentaram, Mary permanece firme em sua crença de que Fred foi sua alma gêmea, e esse amor sempre fará parte dela. A decisão de Mary de compartilhar esses detalhes íntimos sobre os últimos anos de Fred não foi apenas sobre revelar sua dor e suas lutas, mas também sobre celebrar o amor incrível que compartilharam. Foi um amor que permaneceu inabalável, mesmo diante da doença e da morte. E foi um amor que, de muitas maneiras, transcendia todas as pressões externas e complexidades que definiram suas vidas. Legado e amor atemporal. Freddie Mercury pode ter deixado este mundo,
mas seu legado permanece. As músicas do Queen continuam a ressoar no coração dos fãs, décadas após seu lançamento. Faixas icônicas como We Are the Champions e Somebody to Love não são apenas hinos atemporais, tornaram-se símbolos de toda uma era. O legado de Freddie transcende a música em si, pois incorpora o amor, a resiliência e os valores que ele deixou para o mundo valorizar. Embora Mary Austin tenha se afastado dos holofotes após muitos anos de silêncio, seu amor por Freddie nunca diminuiu. Ela continuou a transmitir os valores que Freddie prezava e trabalhou incansavelmente para preservar sua imagem aos olhos do público. Mary, sendo a pessoa mais próxima de Freddie, sempre o entendeu de uma maneira que poucos mais poderiam. Ela conhece as dificuldades que ele enfrentou, as lutas que moldaram sua vida e o amor incondicional que ele nutria por ela. Mary fez de sua missão compartilhar a história de Freddie, o amor que eles compartilharam e os sacrifícios que ela fez por ele. De muitas maneiras, ela se tornou a guardiã de sua memória, garantindo que o legado de Freddie continue a prosperar. O impacto de Freddie no mundo é inegável. Como vocalista do Queen, ele redefiniu os limites da música e da performance. Sua voz, cheia de paixão e poder, foi uma das mais distintivas no mundo do rock. Ele tinha uma habilidade rara de se conectar com seu público de uma forma profundamente emocional, e essa conexão era sentida em cada performance que ele dava. Seja diante de milhares de fãs adoradores no Wembley Stadium, ou em momentos íntimos e pessoais com aqueles mais próximos a ele, o amor de Freddie pela música sempre era evidente. Além de seus notáveis talentos vocais, Freddie também era um showman extraordinário. Ele quebrou barreiras na música e na cultura, desafiando constantemente as normas sociais. Ele foi intransigente consigo mesmo, abraçando sua individualidade em uma época em que a conformidade era a expectativa. Freddie foi um pioneiro em todos os sentidos da palavra, e seu legado como performer e artista continua a inspirar novas gerações de músicos, artistas e fãs. A música que Freddie criou com o Queen continua sendo tão relevante hoje quanto foi quando foi lançada pela primeira vez. Faixas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Under Pressure se consolidaram como hinos de triunfo, desafio e unidade. Essas músicas se tornaram parte do tecido da cultura popular, transcendendo gerações e alcançando pessoas de todas as partes da vida. A influência de Freddie se estende muito além do gênero rock, inspirando inúmeros artistas em todos os cenários musicais. Suas contribuições para a música jamais serão esquecidas. Mas o legado de Freddie não se limita apenas às suas conquistas musicais. Sua coragem, autenticidade e compromisso em viver a vida sob seus próprios termos deixaram um impacto profundo no mundo. Ele foi um homem que se atreveu a ser diferente e, ao fazê-lo, deu aos outros permissão para fazer o mesmo. A aceitação de Freddie de sua sexualidade, em uma época em que isso muitas vezes era envolto em segredo e vergonha, ajudou a pavimentar o caminho para uma maior visibilidade e aceitação da comunidade LGBTQ+. Ele pode não ter vivido para ver os progressos que foram feitos, mas sua influência pode ser sentida na luta contínua por igualdade e aceitação para todos. Nos anos que se seguiram à morte de Freddie, sua música e legado continuaram a reunir as pessoas, transcendendo o tempo e o espaço. Seu trabalho com o Queen e seus projetos solos continuam sendo uma fonte de alegria, inspiração e conforto para milhões ao redor do mundo. O impacto de Freddie na música e na cultura é imensurável, mas seu legado pessoal, seu amor, sua bondade, sua recusa em se conformar, continua a inspirar aqueles que o conheceram e aqueles que o conhecem apenas através de sua arte. Mary Austin, como a mulher que foi mais próxima de Freddie, desempenhou um papel essencial na preservação de seu legado. Ao longo dos anos, ela garantiu, silenciosamente e com firmeza, que a história de Freddie fosse contada com o amor e respeito que ela merecia.
ela carregou o peso da história que compartilharam com graça, nunca permitindo que fosse esquecida ou ofuscada. Mesmo depois de tantos anos, Mary continua a proteger a memória de Freddie, compartilhando os detalhes do relacionamento deles e o amor que moldou suas vidas. A história de Freddie e o amor que compartilharam são inseparáveis, e Mary fez disso seu trabalho de vida garantir que continue vivo. A devoção de Mary à memória de Freddie também se estende aos seus esforços para manter sua música e contribuições vivas. Ela tem sido uma protetora do legado do Queen, trabalhando com a banda e outros para garantir que a voz e a influência de Freddie continuem sendo celebradas. Seja por meio de homenagens musicais contínuas, documentários ou eventos especiais em sua honra, Mary se dedicou a garantir que o impacto de Freddie no mundo nunca fosse esquecido. Ela também tem sido fundamental em continuar a compartilhar a mensagem de aceitação, amor e liberdade de expressão de Freddie com o mundo. O papel de Mary em preservar o legado de Freddie é um testamento ao poder duradouro do relacionamento deles. Apesar dos desafios que enfrentaram, incluindo a doença de Freddie e a eventual separação, o vínculo deles permaneceu inquebrável. O amor de Freddie por Mary foi evidente até o fim, e o amor de Mary por ele nunca vacilou. A história de amor deles continua a inspirar, mostrando que o verdadeiro amor não é confinado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelo fim de um relacionamento. É um amor que perdura, um amor que transcende tudo. Freddie Mercury pode não estar mais conosco, mas seu legado vive por meio de sua música, sua arte e o amor que ele compartilhou com aqueles mais próximos a ele. Suas contribuições para a música e a cultura são monumentais, e sua influência continuará a moldar o mundo por gerações. O amor que Freddie e Mary compartilharam, a maneira como ele continua a inspirar e ressoar com as pessoas, é um testemunho do poder duradouro do amor e da natureza atemporal do espírito de Freddie. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Freddie Mercury, é claro que seu impacto vai muito além do mundo da música. Sua história é uma de resiliência, amor e coragem para viver autenticamente. O legado de Freddie é de inspiração eterna, nos lembrando a todos a abraçar quem somos e viver a vida ao máximo, assim como ele fez. Através de sua música, seu amor e sua coragem, o legado de Freddie Mercury será para sempre valorizado. A história de Mary Austin não é apenas um conto de amor entre ela e Freddie Mercury, mas também um testemunho de sacrifício, lealdade e desejos não realizados. Mesmo que Freddie tenha falecido, o amor que ele tinha por Mary permanece vivo, e ela também mantém Freddie em seu coração para sempre. Deixe que essas histórias não contadas continuem a nos inspirar e a aprofundar nosso entendimento de uma das maiores lendas da história da música. Freddie Mercury viverá para sempre em nossos corações, e Mary Austin é a guardiã desse legado. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você achou interessante, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder outros vídeos cativantes repletos de histórias emocionantes e lendas vivas. Quais são seus pensamentos sobre o relacionamento de Freddie e Mary? Como você acha que o vínculo deles influenciou o legado dele? Deixe-nos saber nos comentários.